Caros colegas, bem-vindos a mais um Resenha de Especialista aqui na Ortopediatria Brasil. Eu sou Luiz De Angeli e hoje eu estou entrevistando um cara muito especial, que é o professor Dr. Alexandre Lourenço, que é professor afiliado da disciplina de Ortopedia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, aqui em São Paulo. É uma das referências aqui no Brasil no tratamento do pé torto, principalmente, da mielomeningocele e da displasia do desenvolvimento do quadril. Queria agradecer, primeiramente, por a gente estar conversando. É um prazer sempre conversar contigo. Lembro das histórias aí, das mesas que a gente já sentou. A gente é de gerações diferentes, né? Mas sempre foi um papo muito agradável e é um prazer realmente te conhecer, tá, Alexandre? Obrigado por aceitar conversar comigo. Eu fico muito contente de estar aqui participando. Realmente você é uma nova geração que eu tenho uma maior admiração. E é sempre legal a gente bater papo sobre o que a gente gosta, né? Então, estou aqui, é bem bacana aqui a gente bater um papo com você sobre muitos aspectos aí da vida ortopédica e da vida também, né? Com certeza. Depois eu quero que você vai falar do golfe pra gente, hein? Um dia eu vou jogar golfe com você. Assim espero, estou precisando de parceiros novos lá. Verdade. Mas a primeira coisa que eu queria te perguntar, porque você tem uma carreira assim que é invejável, né? Realmente é uma referência aí para nós, mais jovens. E eu queria te perguntar como é que foi o seu trajeto, assim, desde a faculdade, o que que te fez fazer ortopedia pediátrica? E depois, se você quiser continuar falando, claro, eu vou perguntar também. Falar também sobre as suas experiências no exterior, o tempo que você passou em Chicago, visita com Ponsete, enfim. Mas vamos começar lá de trás, faculdade, etc. Eu fiz a faculdade, eu entrei na Escola Paulista de Medicina. Eu sou filho de um, a gente vai falar da porcada, né? Meu pai é formado na USP e meu irmão mais velho, que é cirurgião plástico, também é da USP, né? E eu acabei entrando na Escola Paulista de Medicina, né? E foi interessante, né? Porque realmente no começo foi aquele choque para o meu pai, sobretudo, mas depois realmente foi muito bom ter seguido um outro caminho. E eu acabei me apaixonando. Eu sou um epemista roxo, né? Que eu entrei na Escola Paulista, eu fui presidente da Atlética, né? Então naquela parte eu lutava judô pela Escola Paulista, fazia muito esporte, eu vivia na Atlética. Então eu tive uma vida muito feliz como acadêmico na Escola Paulista, né? Então para mim, e hoje estou lá até hoje, né? Entrei lá em 1980 e lá eu continuo. Quando eu entrei na faculdade, muita gente, eu sempre, às vezes a gente sabe que tem paciente, aqueles que chegam na fase de adolescência e estão naquele dilema, o que vão fazer na vida e tal. E é interessante, porque eu nunca tive nenhuma dificuldade com isso. Desde que eu era moleque, acho que aos 5 anos, eu sabia que ia ser médico. E quando entrei na faculdade, eu sabia que ia ser ortopedista. Desde o primeiro ano, sim. Sabia, eu tinha o irmão do meu pai, falecido, é o meu tio, que dividia até o consultório comigo há muitos anos atrás. Foi uma inspiração para mim fazer ortopedia. Ele formado na Santa Casa, Valentim Fernandes. E o filho dele acabou depois sendo até meu residente lá na Escola Paulista, né? Mas o meu tio era aquele tio, era o tiozão querido que eu tive, assim, muita participação. E eu fazia muito esporte e eu me quebrava bastante no judô, em bicicleta, eu aprontava todas. Então eu sabia, a ortopedia para mim era uma coisa que, pô, me encantou desde cedo, né? Eu sabia que eu fazia ortopedia. E entrei na Escola Paulista, foi até interessante isso aí da parte da ortopedia, da entrada, né? Porque eu fiz a faculdade, né? E na residência, para fazer a residência médica, eu queria continuar na escola. Só que naquele ano tinha parte até, isso é interessante, eu tinha parte até de vagas. Tinham 3 vagas na ortopedia na ocasião, né? Sendo que 2 estavam preenchidas por colegas que tinham prestado, tinham entrado, só que estavam fazendo exército, aeronáutica, né? Então só tinha uma única vaga. Era uma única vaga e na minha classe, inclusive minha turma da Escola Paulista no 6º ano, um dos alunos que queria fazer era sobrinho do Quércia, que era o governador na ocasião. Eita. Então, eu estava prestando para uma vaga e era comum eu escutar a pessoa, pô, pode esquecer, essa vaga os caras vão dar pro Quercinha, né, que eles falavam assim, né, vai dar pro... Eu falava, pô, não, vou continuar estudando, fazer lá. E foi interessante, né, porque quando saiu a lista, quando eu prestei a prova para residência, saiu a listagem da residência, saíram todas as especialidades, ficavam no muro lá no Hospital São Paulo, os aprovados. Saiu da pediatria, da radiologia, da clínica, da cardio, da cirurgia geral. Só não saiu a lista da ortopedia. Pô, aí ficou lá, não saía.
11 e pouco da noite, quase meia-noite, apareceu uma lista. E veio uma ordem de Brasília, de uma vaga, eles aumentaram para 6 vagas do total da ortopedia. Então, de 3 vagas passaram, naquele ano, a ortopedia passou a ter 6 vagas. Eu passei em primeiro lugar. E aí o Quarcinha conseguiu entrar também. Então, e eu sempre, todos os outros residentes, eu falei, olha, eu que consegui essas vagas para você, porque eu que passei em primeiro lugar, eu consegui as outras vagas, né? E foi isso que aconteceu, né, na residência, né? Então, e na residência é isso, eu gostava, não existia tanta divisão, por exemplo, não tinha medicina esportiva, assim como especialidade da parte de trauma, mas tinha trauma, e eu adorava trauma, né? Eu era muito ligado em trauma, gostava muito e estava bem, assim, tinha professores excelentes de trauma ali na escola, eu gostava de ficar no pronto-socorro, até fazia hora extra lá na residência, porque meus pais moravam longe, então em vez de pegar aquele trânsito, eu já preferia ficar às vezes um pouco mais no pronto-socorro. Então peguei muito isso e eu estava pensando em fazer, como trauma na ocasião, mas como especialidade dentro da ortopedia. E em 89, quando eu era R2, quando era R2, recebi uma visita na Escola Paulista de um dos mais célebres epimistas, que você conhece muito bem, que é o professor Luciano Souza Dias. Ele, numa visita à escola onde que ele se formou, né, ele fez algumas palestras lá no departamento e ele ofereceu uma vaga de fellow para ir para Chicago. E na ocasião... Isso você estava na residência? Eu estava na residência, eu era R2, eu era R2. Eu ia começar o R3 e a vaga seria para o final depois do R3. Perfeito. Isso foi 89, né? Eu ia completar minha residência em 90 e era para ir para Chicago em 91. E eu ia me casar no começo, eu casei em janeiro de 90. Então em 89, com R2... na ocasião, o chefe da disciplina de ortopedia pediátrica, que na escola foi a primeira escola médica que teve a disciplina de ortopedia pediátrica. Sim. E o chefe na ocasião era o Akira Ishida. E o Akira, ele ligou para mim aquela noite, eu não tinha saído com os professores, né? Eu saí lá, eu era residente, né? Mas no jantar que o Luciano ofereceu isso para o Akira, para o professor Laredo, ele ofereceu essa vaga e o Akira ligou para mim e falou, olha, o professor Luciano, ele está oferecendo uma vaga de fellow para você ir para Chicago em 91, quando você acabar a sua residência. Que você topa? Eu ia me casar em janeiro, era para ir em 91. Eu falei, Akira, que legal, mas espera aí, eu vou casar em janeiro. Eu vou precisar ligar, eu preciso falar com minha mulher para ver se ela topa aí. E até hoje o Akira me enche o saco por conta disso, né? Falar, pô, mas imagina, mas é lógico, eu ia me casar, ia impactar a vida dela, eu fazia UTI, né? Minha mulher é pediatra, também formada lá na Escola Paulista de Medicina, e na ocasião, estamos falando em 89, não tinha celular para ter essa comunicação rápida, para mandar um zap, e aí, o que você acha, gente, para Chicago? E eu falei, peraí, Akira, eu vou tentar encontrar, eu já falo com você. Ela não estava em casa, ela estava de plantão no amparo maternal. E eu consegui ligar para lá, falar com ela, eu falei, consegui localizar, falei, Velio, então, tem essa vaga para ir para Chicago, estão oferecendo para ir, o que você acha? Desliga o telefone, liga para aquilo e fala que você quer. Então, é por isso que faz essa parte de parceria, que é bacana na vida, né? Então, minha mulher, ela deu esse super apoio, foi isso, ela falou, desliga, eu realmente desliguei, mas o Akira até hoje me enche, que eu tive que pedir autorização para ela para ir. E, obviamente, ela acabou fazendo estágio, o Luciano acabou arrumando estágio para ela lá na UTI também, e ela visitou lá. Ela aprendeu muito com a professora Noah, que era a professora, chefe lá da UTI do Children's de Chicago. E então foi isso, eu acabei a residência em 90, me casei em janeiro. Sim. Contra todos os conselhos, os preceptores na época, como você vai casar no seu R3? Mas eu fiz um bom R3, eu era o chefe, eu era o representante, chefe dos residentes, eu fui muito bem, fui bem no exame da SBOT e tudo, né? Mas óbvio que minha cabeça em 90, depois disso, só estava na mudança para Chicago, né? Eu fui bem no exame da SBOT, passei, fui para... E foi, imagina só, eu tive um R4 de luxo, né? Que o meu R4 foi com o professor Luciano Souza Dias, né? Pô, então, foi um R4 fantástico, né? E era uma bolsa, na ocasião ele dava a bolsa por 6 meses. Uhum. Para quem não conhece é isso, a generosidade do Luciano, que ele fazia tudo via da Northwestern, né? Você tinha todo o acesso da universidade, que ela sempre foi, né? A Northwestern sempre teve nos top 5 de residência de ortopedia
nos Estados Unidos, né? E o professor Luciano, o Luciano era chefe lá da área de neuromuscular, mas ele não fazia só isso. E isso foi legal, de ter visto e convivido com ele. Eu lembro, ele tratava muito pé torto, a gente ia na maternidade, ele via e avaliava e colocava, a gente colocou suspensório de Pavlov no tratamento no começo, lá em crianças, na maternidade. Na época ele tinha consultório privado lá, não é? Tinha um consultório privado, isso, ele fazia muito. Então, que era uma coisa que a esposa na época, a esposa dele, a Cris Dias, né? Ela não ela é enfermeira e ela tocava muito lá, né? E ela falava assim, pô, eu não entendo, o Luciano ele me deixava atender os pacientes privados dele lá, né? Eu atendia lá no consultório também, né? Então foi muito bacana, tive uma experiência fantástica com ele, porque eram 6 meses, e ele me indicou para fazer, depois desse período que eu ia ficar com ele lá em Chicago. Sim. O Luciano, ele foi parceiro de fellow, né, fellowship dele em Chicago, foi com o Alain de Meglio, né? Sim. Eles foram parceiros de residência sob o Tadian, né? E os dois trabalharam juntos lá, né? Então o Luciano e o Alain de Meglio eram muito amigos, né? E ele me arrumou, ele falou, se você quiser, acabando esse estágio aqui, você pode ir para Montpellier, pode ficar lá com o de Meglio, vou escrever para ele. Eu falei, pô, topo, lógico, vamos lá. E praticamente estava com a passagem comprada, já estava chegando ao final do meu estágio lá em Chicago, e dessa vez ele tinha arrumado tudo, e ele me convidou para ir para lá, mas falou também, olha, se você quiser, tem um próximo fellow que vai chegar, eu já estou cheio dele, porque naquela época com fax, era um colega da Argentina que iria me substituir nos outros 6 meses lá. Só que o cara não respondia fax, não respondia nada, eu não tinha uma dificuldade de comunicação. Chegou um momento que o Luciano falou, sabe uma coisa, eu estou cansado dele. Você não quer, em vez de ir para a França, não quer ficar mais 6 meses aqui? E dessa vez eu não consultei minha mulher, eu fiquei. E aí, obviamente, a gente chamou. E o que ela achou? Ela queria ir para a França? Ela queria muito ir para a França, porque a gente fez intercâmbio na França, tanto eu como ela, tem uma curiosidade bacana, assim, demais, né? Que a gente tem essa parte, a gente não era no mesmo ano na faculdade, e era uma coisa meio tradicional na Escola Paulista, muito frequente no 4º ano da faculdade, a gente interromper o curso médico e passar um ano mochilando na Europa, né? Mochilando então, mesmo, mochilando. Estágio, não, né? Não tem nada a ver com medicina. A gente ia, e muitas vezes ia lá para trabalhar, colhendo uva. Eu prefiro fazer uma boa poupança para não ter que trabalhar lá, mas eu fui fazer intercâmbio. Ao mesmo tempo, com isso, fazer um intercâmbio que meu pai me patrocinou. Meu pai foi uma pessoa de muita visão, assim, muitas coisas. Eu tenho muito a agradecer ao meu pai, porque ele falou, ele nunca fez a gente fazer só por turismo, né, para viajar. Ele falou, você aprende a língua, me traz o diploma que eu te deixo fazer intercâmbio, né? Legal. E foi isso que eu fiz. Com 22 anos, eu fui para a França, e então eu gostava muito da parte francesa, assim, que tinha, estava empolgado para conhecer o Alain de Meglio, fazer um outro estágio. Pô, mas naquele momento eu estava dominando lá a parte de Chicago, porque os residentes, eles já tinham eles chegavam lá e falavam, ó, qualquer dúvida que você tiver quando você passar estágio com o Luciano Dias, pergunta para o Alex lá, pergunta para ele dá as dicas, ele faz, tal. Porque eu entrava em cirurgia, tudo, sabia como o Luciano queria o curativo, como eu queria que fizesse o gesto, tudo. Então, pô, eu estava lá, então eu tinha uma boa camaradagem com os residentes na época, pô, e para mim eu falei, pô, trocar o certo pelo incerto, eu falei, pô, eu vou ficar aqui. Então na verdade, fui agraciado com isso mesmo, né? Porque eu tive a oportunidade, foi o único que ficou um ano lá todo, porque todos os fellows passaram, eram 6 meses, né? Verdade. E que já são bastante produtivos, né? Agora imagina, dobrar isso aí, ficar 6 meses a mais, então foi super legal. Então, apesar da decepção inicial da minha mulher, porque ela acabou fazendo ela fez um intercâmbio também, como eu fiz na faculdade, ela parou, também mochilou pela Europa, né? E a gente veio se casar muito tempo depois, né? A gente nem namorava na ocasião, e eu tinha dado a dica para ela de fazer esse estágio, algumas dicas, tem um intercâmbio pela Unesco que fez, e foi legal isso na nossa vida, porque ela ficou numa casa de família, eu fiquei numa outra casa, e era bem distante, sabe? Tipo, mas é mais de 80 quilômetros de distância uma casa da outra, mas coincidentemente eles eram os melhores amigos, né?
Ah, curioso. E nessa época é quando você estava com 22 anos e vocês namoravam na Não, época ou não, vocês não, nem não, se... não, nem, a gente era, eu era presidente da Atlética, ela era atleta, ela jogava tênis pela faculdade, eu tinha uma namorada, ela tinha outra, então não tinha nada a ver, e acabou sendo isso, né? Acabou depois, quando ela voltou, a gente começou a discutir muito sobre viagens, sobre coisas, e acabamos nos encontrando, né? Então, a Iveli é minha parceira desde aquela época e estamos juntos até hoje aí, né? Porque você é um homem prudente e sempre pergunta para ela se quer fazer as coisas. Eu faço igualzinho lá em casa, é a mesma coisa. Sempre a última palavra não, será sim, senhora. Não, mas é isso, você tem que participar, né? Tem que ter essa participação legal, né? E casar é a melhor coisa para um cara que quer progredir na vida, né? Digamos assim. Seria, a gente faz consultório junto, ela é pediatra, a gente faz consultório juntos até hoje aqui, então é bacana, a gente tem muito essa parceria aí. Poxa, que legal. E você ficou lá em Chicago, então, de 92 até 90... Não, fiquei em 91. Você ficou 91 inteiro. Eu fui cedo para lá em 91. E o que aconteceu depois que acabou o estágio de Chicago? Você voltou para o Brasil? Para o Brasil, na verdade, se 91 foi um dos anos mais felizes da minha vida, 92, quando você volta, é aquele baque, né? Porque, pô, você tinha aquela facilidade, né, de coisas, né? Sim. Imagina, para fazer pesquisa, para fazer qualquer trabalho, pô, você tinha facilidade de passar na bibliotecária de manhã cedo, dar lista dos trabalhos que você queria, no final do dia você passava de novo lá, ela te dava um folder com todos os trabalhos que você tinha solicitado, tudo pronto, né? Isso estou falando, a população mais nova não vai entender isso, né? Que era difícil pegar aqueles tomos de biblioteca e tentar encontrar as referências na mão, né? Não no computador, né? A gente tinha que fazer isso. Então tinha que ver qualquer trabalho que te interessasse e dava um baita trabalho para você conseguir isso, né? E faz manualmente, a gente fazia isso aqui na Bireme, quando tinha qualquer trabalho para ser feito, era muito difícil. Então, em Chicago, a gente ia lá, dava isso e fazia. Tinha que fazer alguma apresentação clínica, qualquer coisa, você dava o esquema do que você queria falar, no final do dia você passava lá, o departamento audiovisual te dava a aula pronta em slides, né? Para fazer, né? Era slides na época, né? Fazia aquilo, né? Então tinha mais que fazer slides. E voltou para o Brasil, não tinha mais nada, né? Não tinha nem computador na época, né? Você considerar isso, não tinha, o computador estava começando, né? Então a gente eu lembro que eu trouxe na minha bagagem, eu trouxe um 486, um computador 4, nossa, que era o top na época, né? Com um monitor colorido. Então tinha gente que ia me visitar em casa quando eu voltei de Chicago, porque para ver um monitor com tela colorida, né? Porque era uma coisa, pô, era impressionante, né? E não tinha essa facilidade. Mas vai indo, né? Porque a gente sabe disso, né? O Tom Jobim, ele explicou muito bem o que é a diferença entre morar fora e morar aqui no Brasil, né? Fala que morar lá fora é bom, mas é uma droga, vamos dizer assim, ele usou outra palavra. Aqui é uma droga, mas é bom. Totalmente. Mas é isso. A gente tem coisas aqui que depois, de qualquer forma, eu sei, a gente tem muitos colegas brasileiros brilhantes, né, que são lá, novos, né, como o Eduardo Novaes, o Alexandre Acader, pessoas que eu admiro demais, que estão lá brilhando. Mas o fato é isso, né, eu tive até o convite, a perspectiva talvez ficar lá, mas é isso, você sempre vai ser um estrangeiro lá, né, nada, seu país é diferente, né, você pode ter isso, então é bastante dividido isso, é óbvio que você pode ter uma carreira de sucesso, ter tudo lá, mas tem as facilidades aqui no Brasil que depois de um tempo você fala, pô, você se acomoda aqui, você faz e dá para fazer muitas coisas, né? Pra gente pega muito questão familiar, né, lá em casa, assim. Eu, minha esposa é muito ligada, né, com os pais, mas eu confesso que eu até tinha um desejo, mas depois que eu morei em Chicago por 6 meses, eu não tive mais o desejo, porque o choque cultural é grande. Não tô falando que eu não moraria lá nunca, mas não é a principal opção para mim, por mais que o Brasil tenha muitos problemas, né? Enfim, mas é isso, você vai se adaptando, né? É a nossa casa. Então foi isso. Mas 92 depois a gente faz, então obviamente desenvolver, a gente traz uma bagagem grande de coisas, né? Hoje é muito comum, né? Muitos colegas fazerem estágio fora. Naquela ocasião não era assim tanto que era uma coisa, sabe? Pô, eu tinha um respeito assim que é diferente. Hoje todo mundo viaja até, as viagens se tornaram muito mais corriqueiras de maneira geral, esse intercâmbio e tudo, né? Tem muitos colegas que acabaram fazendo estágio, então, mas não era uma coisa tão habitual assim, você ir ficar um período fora.
embora e voltar, né? Então foi muito bacana isso. Eu tenho introduzido algumas coisas novas que aprendi com o Luciano na Escola Paulista, foi muito bacana. Eu lembro que muitas coisas a gente modificou graças ao que eu trouxe de aprendizado que eu tive com o Luciano Dias. Então, E é curioso, assim, que, só fazendo um paralelo, um comentário sobre isso, que hoje em dia eu acho que a gente mesmo, que é mais jovem, tem a impressão de porque o mundo é globalizado, porque tem internet, porque você consegue ver vídeos de técnicas cirúrgicas, que você não precisa ir lá e aprender as coisas. Eu confesso para você que o pouco tempo que você passa visitando ou fazendo um estágio ou acompanhando um cirurgião que não é da sua escola, por exemplo, o pouco tempo que você passa com essas pessoas faz com que você aprenda muitas coisas novas que você não consegue absorver vendo artigo, livro e vídeo. você pega o pulo do gato lá, né? É aquela coisa. Porque você pode ter a impressão, mas não é a mesma coisa. E quando você vê acontecendo, você vê que o cara fez, você vê que deu certo, você consegue pegar e implementar aquilo na sua prática de maneira que você não consegue fazer isso se você simplesmente só viu um vídeo ou lê um artigo e etc. muitas vezes, sabe? Eu acho que essas práticas de visita, intercâmbio, ficar com colegas que são de outras escolas é engrandecedor, assim, de uma forma inimaginável. Sem dúvida, isso é uma coisa que é muito bacana, né? Naquela época, eu acho que era mais ainda, né, por essas diferenças. E eu acho que você voltando deve ter sentido isso. Você falou, não, faz assim. Aí o pessoal falou, mas que técnica é essa? Como é que faz esse gesso? Como é que você trata esse paciente? Deve ter sido uma diferença grande, né? É muito diferente isso, você ter um conhecimento em loco lá do que, como você falou, concordo isso aí. Além do mais, você acaba criando relações, né, que são muito bacanas, né, quando você faz essas viagens, né? Então, pô, você acaba conhecendo pessoas que depois você até tem a oportunidade de fazer indicações para outros colegas mais novos irem para lá, né? Então, eu conheci cedo o Scott Mubarak, né, que foi até nosso convidado no último Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica, né? Tem uma gente muito boa, eu sempre tive uma relação grande com ele, muito boa, cedo, assim, conheci através do Luciano, né? A gente trouxe o Mubarak para algumas atividades aqui já na Escola Paulista, depois ele veio para congresso, então a gente teve muito contato com ele e, veja, isso ocasionou depois o Eduardo Saad, que é um ortopedista brilhante, que é o chefe atual da disciplina de ortopedia pediátrica da escola, muito voltado para o trauma, mas ele foi através desse contato pessoal que eu consegui indicá-lo para fazer um estágio com o Mubarak. Ele passou um ano lá com o Mubarak em San Diego, né? E é isso. Então essas relações pessoais também ajudam nessa parte para você acabar fomentando relações para outras pessoas que precisam fazer estágios, né? E a gente tem isso, né? Eu tive agora recentemente no pós, né, em Nashville, né? E o Scott Mubarak, inclusive, ele recebeu lá entrou no Hall da Fama lá do pós, né? Como a contribuição de uma lifetime, né? Que ele conseguiu tudo que ele produziu, tudo que ele fez e foi muito bacana. Tá presente lá, eu tinha conversado com ele, a gente depois da homenagem que ele recebeu, a gente teve um coquetel lá, foi muito bacana esse convívio aí que tem até hoje. É uma pessoa que a gente admira demais, né? Então essa parte que tem do Poznan, que é um congresso que eu tenho ido regularmente desde que eu voltei de Chicago. É uma forma sempre de manter contato, de apresentar. E da mesma forma, você fala, pô, hoje você consegue ter tudo online, né? Mas algumas coisas você não consegue pegar, né? E às vezes são alterações sutis, como a gente tem discutido na Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica o rumo que está tomando a nossa especialidade. A gente chama de especialidade, mas a gente sabe muito bem que, teoricamente, pelo Conselho Federal de Medicina, não é. Mas a ortopedia pediátrica, quem é ortopedista pediátrica acaba se referindo, o pessoal da SBOT também, meio como uma especialidade, por mais que para a SBOT seja um comitê e tal, e não seja uma subespecialidade, a gente tem isso aí como especialidade, né? Enquanto o adulto eu falo, ele é retalhado a ortopedia do adulto, né? Do ombro, do cotovelo, da mão, quadril, do joelho, do pé. E para mim a tristeza, porque eu começo a ver que esse é um caminho que está sendo traçado. A gente vê isso no Poznan, né? O Poznan, que antigamente era um congresso que tinha uma apresentação numa única sala, todos os trabalhos eram apresentados numa única sala, com participação de todo mundo. Hoje
se você olhar o programa, e eu disponibilizei no site, no WhatsApp do grupo da ortopedia pediátrica, o programa, se você olhar aquele website book lá e ver o programa, você vai ver que tem lá subdivisões, né? Então hoje está tudo, e é no mesmo dia, são salas separadas, então você acaba não conseguindo fazer tudo, né? Então, e talvez essa seja a realidade que seja mais marcante hoje para ortopedia. É isso, de qualquer forma a gente tem que admitir, o conhecimento está se desenvolvendo cada vez mais, né? Então é óbvio que uma determinada área se desenvolvendo, você não vai ter o pleno conhecimento se você saber de tudo em todas as áreas, né? Então o ortopedista mais generalista, que é onde que eu acho que eu me encaixo, entre o ortopedista pediátrico mais generalista, fico falando, eu estava conversando com a Manso, falei, pô, o Zé Antônio Pinto falou, a gente vai ser meio dinossauro, e eles são ainda uma geração um pouquinho mais maior, mais velha do que eu, né? E eles também, eles sentem isso, porque realmente que pessoas que fazem, sabe, ortopedia pediátrica como um todo, né? A gente fez muito, então a gente reuniu bastante conhecimento de várias áreas dentro da ortopedia, fazer neuromuscular, fazer pé torto, fazer displasia de quadril, fazer trauma, que é uma coisa que é o beabá da ortopedia, né, por assim dizer. Mas hoje ficamos vendo que realmente novos conhecimentos vão surgindo aí e vai ter essa subespecialização. Eu fico achando que é provavelmente uma coisa que vai acabar ocorrendo e talvez isso seja o futuro, inclusive aqui dentro no Brasil, né? Na ortopedia pediátrica americana já essa é a realidade, né? É a realidade. Eu acho que nos grandes centros, né? Por exemplo, aqui em São Paulo é um grande centro, né? Que as pessoas vêm buscar tratamento especializado, acho que tem bastante espaço para isso, né? Mas acho que a gente nunca deve perder, né, essa formação generalista do ortopedista pediátrico, porque a gente precisa cobrir o Brasil todo, digamos assim, né? E é curioso Tem isso. ortopedista pediátrico Tem aqui pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Na verdade é isso, você vai ver dentro da nossa sociedade, que são um pouco mais de 600 membros ativos, né? Pô, considerar isso para o Brasil inteiro, isso é uma gota d'água no oceano, né? Realmente é muito pouca gente fazendo ortopedia pediátrica. É óbvio que através da SBOT, né, que é uma parte importante da formação do ortopedista geral, a ortopedia pediátrica. Então abraça uma boa parte, inclusive do exame, que é o exame do TEOT, né, que faz da SBOT todo ano, boa parte é de ortopedia pediátrica. Quantos por cento mesmo? É em torno de 25% do exame que acaba caindo de ortopedia pediátrica. Se bobear, cai até isso ou até às vezes um pouquinho mais, né? O pessoal que faz cursinho assim para essas provas, né? Fala assim, ó, ortopedia pediátrica é importante, porque ninguém sabe, cai muito, né? Tem muito que vai fazer isso, tá? Então, no mínimo, tem essa parte que é bastante, né? E, na verdade, a gente sempre fala, né? É interessante que eu acabei hoje mesmo dando uma aula, né? Eu sempre falo que ortopedia pediátrica é um pleonasmo, né? Que a ortopedia já é a própria arte de curar a criança, né? E é curioso, porque a gente dá essa aula, sempre põe para pediatra, que eu ponho ortopedia, é curioso, que eu separo o pédia, né? Eu falo, pédia é criança, nunca ocorreu para vocês. E é curioso que muito pediatra não se toca, né? Dessa nossa afinidade com a especialidade deles, né? Que o pédia, a gente está tudo junto, né? em tratando crianças, né? Poxa, que legal, muito bom. E você é um generalista, você acabou de falar, né? Mas eu sei que você tem algumas áreas de atuação que são principais, assim. Eu sei que você faz muito pé torto, displasia, o desenvolvimento do quadril, mielomeningocele. E eu sei que você passou um tempo, ou visitou, enfim, o doutor Inácio Ponseti, conheceu ele pessoalmente, né? Que ano que foi isso? Como é que foi essa experiência? Foi muito bacana, né? Porque eu tive presente marcante no Congresso do POSNA, que foi em Vancouver em 2000. Conta essa história que é muito boa, eu já conheço, mas conta pro pessoal. Essa história é bacana, porque o tema principal do congresso, até do pré-congresso, era de pé torto. Então, no curso pré-congresso, era falando de cirurgias, a verdade naquela ocasião, até 2000, era que pé torto era uma entidade que se tratava com cirurgia, né? Esse que era o achado o Goldner, inclusive, que foi presidente da Sociedade Americana de Ortopedia, ele falava, pé torto que corrige sem cirurgia não é um pé torto de verdade, né?
Esse era o dogma presente até os anos 90, né? Apesar do tratamento do Dr. Ponseti ter sido escrito nos anos 50, final dos anos 50, 60, o tratamento dele nunca foi levado em conta. Até esse congresso eu lembro quando eu era residente, quando a primeira vez que eu perguntei para um professor falando, pô, mas esse tratamento Ponseti? Eu só escutei, esquece, isso é besteira, né? Foi isso que eu escutei de um professor na ocasião, né, que era um fã de fazer a cirurgia de Cincinnati, a liberação pós-médio lateral, tudo aquilo lá. E realmente, né, e a minha tese de doutorado era de reoperação de pé torto. E um dos trabalhos aceitos era de complicações, lá a gente teve dois trabalhos, foi da minha tese, que era a dupla osteotomia, que eu aprendi com o Luciano Dias, que a gente publicou posteriormente até no Journal Pediatric Orthopedics. Esse artigo e adoro essa cirurgia, inclusive. A gente apresentou alguma variação disso com mais as partes, as complicações do tratamento cirúrgico, e estava todo mundo falando de cirurgia no mundo inteiro, lá até que subiu no palco o Dr. Ponseti, estamos falando em 2000, ele estava mostrando os resultados dele de 50 anos de segmento, e quando ele fez essa apresentação de 50 anos, quando ele mostrou lá, a primeira vez que eu vi que depois se tornou clássico, quem conheceu o método Ponseti sabe dessa história do farmacêutico que era maratonista até, que fez o tratamento com ele, né? Pô, eu fiquei encantado com aquilo e acabei indo visitá-lo, né? E foi de uma generosidade imensa, o Dr. Ponseti, foi uma pessoa... E felizmente ele viveu até o método dele finalmente reconhecido como tratamento padrão para pé torto. Ele viu isso, na verdade, ele estava meio que aposentado, né? E ele acabou chamando até a secretária antiga dele para voltar a assessorá-lo lá, para poder voltar a clinicar. E a gente do mundo inteiro visitá-lo lá, né, para ter o tratamento. Eu lembro ele falar que tinha uma família árabe lá que pegou uma parte grande lá do hospital, que ele queria que o tratamento fosse feito pelo Dr. Ponseti. E provavelmente fez algumas doações lá para a Universidade de Iowa também, né? E no congresso, eu lembro que essa história, assim, eu não sei se era isso, mas o Ponseti apresentou, alguém perguntou até qual idade. Isso foi depois, isso foi depois, né? Não foi nesse, não foi nesse. Aí eu visitei, eu comecei, porque o que acontece? Isso, você sabe que o francês, o Alain de Meglio, tem um método francês que advoga a parte também de um tratamento mais conservador para o pé torto. E eu estudei bastante o método francês, né? Porque o Alain de Meglio, ele visitou algumas vezes a Escola Paulista, e uma das primeiras vezes que eu lembro bem, o Alain de Meglio eu fui levar para o nosso ambulatório depois e mostrei alguns casos operados de pé torto. E naqueles nossos ambulatórios lá tinha mais de 50 crianças com pé torto aquele dia lá. E eu mostrei 2, 3 casos lá operados, todo orgulhoso. Eu falei, tá vendo aqui? Eu fiz a liberação, que legal. Eles só... Não estava duro na coisa não, porque eram recém-operados, naquele lá recém-operados, e tava ótimo, né? O pé estava ótimo, né? Com criança com 1, 2 anos, a gente sabe isso, né? Quando opera, é uma cirurgia que mostra destreza, a gente gosta de fazer, quem sabe pé torto, assim, que sabe anatomia, fazer uma cirurgia de pé torto é uma cirurgia bastante desafiadora, e para o cara que é cirurgião, gosta de operar, obviamente é uma cirurgia, pô, super bacana. Todo mundo falava que tinha que operar, então a gente fazia isso. Mas o Alain de Meglio, visitando a gente lá no ambulatório, ele olhou aquilo e falou, ele viu aqueles 2 pés e falou, olha, realmente está lindo, mas você está ganhando uma batalha, você está perdendo a guerra. Ele mostrou, tá vendo todas essas crianças? Quanto tempo que eles demoram para ser operados aqui? Que eu tinha falado, nossa filha de cirurgia, são 2, 3 anos para conseguir operar. Naquela ocasião, infelizmente, continua a mesma coisa no saúde pública, né? E realmente ele foi o primeiro que chamou a atenção para mim que... O tratamento cirúrgico, em termos populacionais, não era uma boa escola. Isso aí eu estou falando, o Alain de Meglio visitou a gente em 93, eu tive esse papo com ele em 93, foi a primeira vez que ele mostrou aquela ocasião, estava operando muito pé torto, a gente fazia mutirões de pé torto, às vezes fechava o centro cirúrgico, a gente operava pé torto de manhã até de noite, né? Fazia muito. E o Alain de Meglio falou isso. Então, ele foi o primeiro a chamar isso. Então, na escola, a gente tinha muitos casos que estavam esperando para serem operados. E depois que eu aprendi sobre o Dr. Ponseti, isso foi no ano 2000, aí eu continuei fazendo na escola, e alguns anos depois teve o Congresso Mundial da SICO em San Diego, e nessa ocasião o Dr. Ponseti falou antes de mim, né? E perguntaram para ele exatamente até que idade o senhor acha que dá certo o seu tratamento. E ele falou, acho que dá certo até os 8, 10 meses de idade para fazer antes da criança estar andando. E aí eu falei depois dele, e eu tinha esses casos, porque estavam esperando anos na escola,
E eu falei, professor, o senhor não sabe, mas seu tratamento dá certo para muito mais tempo que isso. Aí foi a primeira vez que eu apresentei, nunca ninguém tinha visto aquilo, né? Criança até de 9 anos de idade que eu tratei com... Que tratou, demorou muito mais tempo. Esse trabalho eu publiquei depois no Journal Bone and Joint, em 2007 que está publicado, né? E foi mostrando isso aí. Eu publiquei com o Morquendi, que é o assistente dele, né? Sim, sim. E que acabou assumindo o lugar dele depois. E mostrando isso, a importância, não queria advogar para fazer esse tratamento para criança, mas falando justamente, tinha uma resistência de muita gente, né, para fazer o tratamento PON7, né? Foi uma briga isso no começo dos anos 2000, porque tinha gente que falava não aceito isso aqui, como esse tratamento é cirúrgico, sabe? E a gente falava isso como uma propaganda, se isso serve até para essas crianças maiores, pô, para tratar um bebê, é meio que obrigação você fazer isso, entendeu? Não tem jeito, né? É muito melhor. E não tem jeito. Eu tenho casos de segmento de longo prazo, e o Luciano Dias tem um trabalho publicado de segmento de longo prazo de pé torto, mostrando resultados muito bons, né? Mas o fato é que não existe um pé torto tratado de forma conservadora, né? Esses pés são sempre muito melhores, que a melhor cirurgia, o melhor tratamento, o resultado cirúrgico que você tem. Eu tenho resultados muito bons de cirurgia de longo prazo, né? Mas também, qualquer cirurgião que fez cirurgia de pé torto, e eu vejo, porque eu estou lá no ambulatório ainda da Escola Paulista, eu vejo os casos que eu operei, que eu fiquei todo feliz lá atrás, eu vejo os casos operados com aquela liberação, os pacientes com dor, com artrose, você faz aquela radiografia com aquela artrose e fala, pô, e realmente é isso, né? Não tem jeito. Muitos casos ficaram com umas sequelas graves por causa que o Dr. Ponseti não foi escutado lá atrás, né? Então, hoje, acho que só realmente uma pessoa, sabe, fora do mundo que não está fazendo isso. Mas, por outro lado, é o que o Dr. Ponseti sempre fala e é o que a gente advoga. Esse é um método que você tem que ter um mentor. Ele é relativamente simples até para fazer, mas você tem que ter um mentor, tem que aprender com alguém que faça de fato o tratamento do método Ponseti, né? Porque muitas vezes se define o ortopedista como aquele especialista que modifica o método na primeira vez que usa, né? Eu ouvi essa daí também. Então, não é, você tem que fazer, pô, foi demonstrado, então siga as recomendações como foi feito, faça o método certo, tem que fazer realmente isso, e tem que seguir certinho para fazer, né? Então, nós vemos mais e mais trabalhos, até do Posner agora, alguns trabalhos interessantíssimos, né? Mostrando... não para retardar muito, né, mas mostrando o trabalho, foi um dos trabalhos que me chamou a atenção lá, que você pode esperar um pouco mais para fazer o tratamento, não precisa ser tão imediato muitas vezes, né? Então, o resultado é o mesmo, né? Então, eles compararam grupos fazendo antes de 6 meses, depois de 6 meses. O resultado é igual. Antes da criança andar é bastante semelhante, né? Então é essa parte. E outra parte interessante é isso. Enquanto se falava, a gente foi vendo que no método Ponseti mais e mais pessoas começaram a ver a importância de fazer a tenotomia. E realmente ficou mostrado. Tem um outro trabalho muito interessante mostrando isso, que fazendo-se a tenotomia, que é uma coisa que eu falava, talvez 10, 15% não precise, hoje você fica vendo que esses casos que foram tratados com a tenotomia, eles acabam a longo prazo depois tendo até 30% menos necessidade de fazer outros procedimentos, né? Exatamente. Então, e isso é um recado que deve dar, principalmente eu sei isso, a gente já uma das coisas que a gente tem muitas vezes, aquela parte de incorporar um pouquinho o sentimento da família, né? Que a família, obviamente, fala que não precisa fazer a cirurgia, e muitas vezes é o que a família quer escutar, vai ficar feliz, tá? Mas isso a gente aprende com a prática, né? Que a gente tem que pensar na criança, a gente tem que cuidar da família, mas quem é nosso foco é a criança, tá? Então, para a criança, você tem que focar se é melhor fazer aquela tenotomia e realmente faça a tenotomia. Não fica comprando a visão dos pais só, da mãe que não quer operar, será, tadinho, vai fazer uma cirurgia, vai fazer... É importante fazer isso, né? Não ficar focado em... Isso se dá por várias outras situações, né? Que o pessoal fala, não, a família não quer, e todo mundo
que faz ortopedia, faz medicina e cirurgia sobretudo, né? Muitas vezes acaba errando, né? A gente faz erros com isso. A criança que já está cheia do fixador, você vê o calo, a mãe tá louca para tirar aquele fixador, você tira o fixador sem ter colocado uma haste e traz uma fratura naquele calo que estava parecendo tão bom, né? E aí você, então é isso, você foi tirar, você acabou se envolvendo muito mais pela coisa da família e esqueceu da criança, sabe? Tá lá, precisa ficar mais tempo, fazer alguma coisa a mais, né? Eu vou até aproveitar o gancho aqui que você tocou no assunto da Posna, né? E esse trabalho aí que você falou, tá no Abstract Book, né? Que você disponibilizou. Eu mando de novo depois para o pessoal da sociedade, falando se a tenotomia ela é realmente necessária no método Ponseti, que é um trabalho do Texas Scott Wright. A primeira autora é Lisa Ann Cow e o coordenado pelo Anthony Ritchell, né? Que coordena a parte de pela no Texas Scott Wright. E eles viram que se você fizer a tenotomia, isso diminui o risco de você precisar de procedimentos adicionais em 30%. Então, o que eles advogaram, assim? Falou que é importantíssimo, principalmente em pés que têm scores mais altos, de Meli ou Pirani, enfim, provavelmente vão se beneficiar da tenotomia. Então, assim, não hesitem em fazer a tenotomia, né? Essa é a mensagem do artigo, eu acho. E é a minha opinião também, acho que é a sua também, né? E você tem que, é a minoria mesmo que você não pode tenotomizar. Minoria mesmo. Pouco, né, que acaba fazendo. Então, acho que tem que partir do princípio que vai fazer a tenotomia. E aí que entra esse princípio daquele outro trabalho que eu citei, que dá para começar um pouquinho mais tarde, né? Porque esse trabalho mostra isso também, que começando um pouquinho mais tarde, porque eu, por exemplo, como muitos, né, pode ser é, um, um atentado aí ao pensamento Ponseti de fazer um tratamento totalmente ambulatorial. Eu não faço cirurgia ambulatorial, não faço aqui no consultório, eu não faço. Eu levo tudo para o centro cirúrgico. E a gente vê que é uma tendência muito grande, até para médicos nos Estados Unidos. Eu prefiro fazer, eu falo, é um procedimento cirúrgico. A maior parte das clínicas dos médicos não tem nem autorização para fazer cirurgias, né? Então, até para ter a Anvisa, para a liberação, para fazer, sabe, você tem que estar bem regulado para fazer um procedimento ambulatorial, né? E as clínicas, de maneira geral, não têm, né? Então, é um procedimento bastante simples, mas é um procedimento, é uma cirurgia. Eu falo, cirurgia é feita em centro cirúrgico. Hoje a gente tem um recurso todo de fazer monitorar a criança. Então, a criança não é entubada, nada, tem um protocolo que pode fazer com máscara laríngea, faz anestesia local lá também, mas depois, para realmente, mas faz um centro cirúrgico. Então, fazendo um pouquinho mais tarde, também eu acho por precaução fazer essa tenotomia depois dos 2 meses de idade, né? Sim, existem uns trabalhos interessantes, assim, esse comentário é bastante pertinente. Eu me lembro uma vez que eu estava no estágio, lá no Menino Jesus, né? A gente passava lá, na época que eu era R4. E eu fiz uma tenotomia, tudo bem, etc. Estava fazendo os papéis da cirurgia, do procedimento, né? Enfim. E a enfermeira me chamou, doutor, tá sangrando. Eu falei, normal, né? Deve estar com aquele sanguinho atrás do gesso. Quando eu fui ver a criança, estava saindo sangue pela frente do pé. Aí eu falei, meu Deus, o que que aconteceu, né? Quando eu fui, tirei o gesso, não estava sangrando mais, assim, e ficou tudo bem, etc. Eu fui, tirei o gesso, refiz o gesso, fiquei assustado, né? Na época era R4. E, enfim, e ficou tudo bem. Mas é assim, não é um procedimento isento de complicações. Imagina se acontece um sangramento desse, eventualmente na clínica, né? Então, claro que tem alguns riscos. É óbvio que o método advoga, que você pode fazer na clínica, é correto. Eu já fiz alguns casos, mas geralmente eu levo para o centro cirúrgico, por mais que eu use anestesia local mesmo, no centro cirúrgico. Mas, enfim, o importante é fazer direito, né? Fazer direitinho e indicar bem. E esse trabalho interessante que você citou é de Nova York, né? O primeiro autor Young, o último autor é Jacob Schultz, do Hospital de Montefiore, em Nova York. Eles compararam. O título do trabalho é interessante. Ele falou: o início do tratamento do Ponseti não é urgente. Diferenças nos outcomes, né? Entre pacientes que começaram antes de 4 semanas de vida e pacientes que começaram entre 1 e 6 meses de vida. Eles não encontraram diferenças significativas nos dois grupos, na quantidade de gessos, no score inicial e final de Pirani, na recidiva e no compliance com Brace. Interessante, né? Interessante. E tem até trabalhos falando, vou tentar deixar a referência para o pessoal também, que se você começa antes de 4 semanas, você tem um risco um pouco maior de ter escorregamento de gesso e algumas complicações
se você começar eventualmente um pouquinho mais tarde, né? O tamanho do pé, etc e tal, acho que pele da criança, né? Você gosta de começar em qual semana ali o tratamento? No mínimo com duas No semanas. Eu mínimo acho com que duas, né? eu começo com no mínimo com duas. Eu não falo para começar depois. E jejum Mas de cada vez maternidade? mais. Não, nunca Jejum de faço. Maternidade maternidade? de jeito nenhum. Jamais. Jamais, 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 Obrigatoriamente. jamais, jamais. Embora não exista também uma associação grande com displasia de quadril, que é outra coisa também, né? Uhum. Eventualmente tem um caso ou outro que pode ter displasia. E aí é até interessante. Eu acabei começando a tratar até essa semana um caso que é muito pouco, mas o que que faz? Ah, é óbvio, a prioridade é o tratamento da displasia, De né? quadril, com É, é, certeza. que tem, você trata a displasia e depois faz o tratamento para torto, porque fica muito mais fácil assim, né? E eu que sou um grande fã do Pavlik, né, de usar Pavlik, é uma das ocasiões que acho que a gente pode abrir mão aí para usar o tubing, principalmente com a displasia que não tem luxação, Sim. né, para usar uma órtese aí diferente, porque o pé fica livre, né? E É. no Pavlik às vezes fica difícil com o pé torto para adaptar com a tirinha lá. Verdade. E o tubing, ele fica, o pé fica totalmente solto, por ser uma displasia sem instabilidade, né, que tem, então eventualmente você usa. E também, de qualquer forma, é uma displasia que, diagnosticada depois de com mínimo um mês de idade, tá? É. Fazer. Porque é, eu dou muita assistência em maternidades aqui, né? E o protocolo americano da Associação de Pediatria, do POSMA mesmo, da Academia Americana, é para fazer com 6 semanas o primeiro ultrassom, né? Mas muitas vezes, quando tem um exame físico, isso é ausente, né? O exame físico o exame físico está normal, não ficar fazendo o ultrassom muito precocemente. Que eu concordo plenamente isso, para não tratar tão assim. Mas no Brasil tem esse problema, às vezes, da parte privada, porque no primeiro mês, muitas vezes essa criança tem direito a fazer pela mãe, pelo convênio da mãe, né? Então eu Isso é mando muito fazer isso. interessante. Eu mando fazer o ultrassom no primeiro mês, mas por conta disso, quando o exame físico está normal, né? Porque aí ele pode usar essa parte, porque se não entrar na burocracia depois, às vezes a criança pode ter uma displasia mais acentuada que vai começar isso depois de 3, 4 meses de idade para ver. Ainda é possível, mas a gente sabe que a adesão até para fazer, porque pode cair no esquecimento depois, né? A criança tem outras coisas que vai ver, muitas vezes vai passar com um pediatra, a criança pode ter tido um fator de risco importante com apresentação pélvica, né? Sim. E se não fez aquele ultrassom, não tem problema nenhum a gente repetir o ultrassom depois, né? Não é para tratar todo mundo, né? A gente sabe, mas é um fator de risco muito importante, uma apresentação pélvica. Faz o ultrassom no primeiro mês, mesmo que o exame físico estiver normal, pode ser repetido depois, ou eventualmente pode começar a ser tratado se a criança precisa realmente fazer, né, nesse Essa é primeiro uma mês. boa dica. E falando nisso, deixa eu aproveitar para você fazer um merchan, hein? É, Porque em relação a fazer o ultrassom do quadril, né? Eu sei que você está envolvido com a Giovana, com a Suzane, com a Natasha, num curso de ultrassom de é quadril. isso. Está tendo algumas edições, esse ano vai ter em julho, eu vou fazer o curso, Legal. inclusive. É, e queria que você falasse um pouquinho do curso assim e dessa importância do ortopedista pediátrico dominar o ultrassom no consultório, que pode ser uma arma importante Sem na dúvida. identificação desses casos. Hoje, cada vez mais, existe essa facilidade de ter aparelhos que são Portáteis, né? portáteis, né? Isso. E a gente pode fazer. Óbvio que eu não gosto, por mais que eu tenha aprendido e feito, advogar, fazer o método do graph e tem que ser bem executado. No fundo, o primeiro passo é esse, é muito importante fazer mais outros ortopedistas como você, façam realmente, aprendam, não necessariamente nesse curso, mas esse curso está muito bem fundamentado. A Giovana tem uma experiência grande com isso, a Suzana Braga e a Natasha também tiveram lá com o Graph, então eles trouxeram o livro do Graph, a apresentação o trabalho e o curso que está sendo feito é totalmente hands-on, né? Você vai colocar a mão lá mesmo na massa, então tem um bonequinho para você treinar no boneco, como também depois crianças que você pode ter oportunidade de fazer o treinamento fazendo o ultrassom e sobre tudo isso, aprender a ver a qualidade de um ultrassom bem feito. Exatamente. Isso eu acho que é essencial. Foi interessante você tocar nesse ponto. E principalmente para quem não está num grande centro com bons ultrassonografistas disponíveis, né? Por exemplo, imagina se é um colega que está atuando numa cidade do interior, não tem um ultrassonografista bom. Esse colega é o colega que mais precisa, eventualmente, ter um ultrassom no consultório e saber interpretar o exame. Porque o que a gente pega, você deve pegar também. Eu pego alguns casos, operei um esse ano. Ultrassom lá falando que o quadril está dentro, o quadril nunca esteve dentro, luxado desde o início, né? Enfim.
Ah, pega. A gente pega direto. E o colega seguindo porque não sabe ver o exame. Contrário também, né? Quadris que vêm normais com laudo que está totalmente alterado, está luxado, sei lá o quê. Você vê umas coisas absurdas, né? Com as medidas dos ângulos. Então, no fundo é isso, que serve para ultrassom e serve para qualquer coisa, que é isso que eu ensino para os residentes, na verdade, desde os alunos. Eu começo a bater tecla isso lá na faculdade, que só peça um exame se você souber interpretar. Né? Porque senão... Senão você fica vendido para um laudo que pode ter erro, né? Eu já peguei até uma coisa, um erro humano, porque eu peguei um caso de uma vez, de uma criança que eu atendi no consultório, e de um laboratório muito bom, muito conceituado aqui de São Paulo, e o exame físico estava normal. E quando eu vejo a imagem do ultrassom, que eu pedi para controle, porque a família tinha história familiar de displasia, o exame físico totalmente normal, quando eu vejo o exame, quadril totalmente luxado. E eu examinei a criança de novo, eu falei, não. Aí eu olhei com calma, eu vi o nome, tinha sido trocado, era de outro paciente. Olha só. E veio de um laboratório muito conceituado aqui em São Paulo. Estava lá marcado, eu liguei para lá e falei, vocês têm que encontrar esse paciente, que vocês trocaram o laudo, provavelmente está escrito aí que o quadril está normal, né? Fazer. Então, e isso, então imagina só, né? Você fica vendo, e aquele quadril estava, eu falei, alguém vai receber esse exame e de repente vai ver lá um laudo normal lá se fazer e não era nada do paciente. É interessante, esse curso vai acontecer aqui em São Paulo, né? E acho que para quem quiser se inscrever é só procurar o site do Instituto Graf, se eu não me engano. Instituto Graf, entra Instituto Graf, o Graf que lembre-se é GRAF, Instituto Graf, você consegue fazer o acesso para ter. Se não conseguir vaga para agora, que vai ser agora em julho, não, e vai ter outro em novembro também. E a ideia é fazer esses cursos periodicamente, não tem muitas vagas, justamente para ter essa possibilidade de realmente fazer uma coisa prática mesmo, com bastante conteúdo assim, mas muito parte prática, onde se aprende muito a interpretar e fazer os exames, né? Isso vai ser uma coisa, tem que ser divulgado, não só ortopedistas fazendo, a gente vê que realmente pediatras fazem, radiologistas, né? O pessoal para fazer, né? Pô, que bacana. Aí ficou a dica aí pro pessoal, então, né? Isso aí. Vai ser muito bacana receber o pessoal lá para fazer esse curso. Com gente muito experiente e com o primeiro curso, esse aqui vai ser o segundo módulo que vai ter agora. O primeiro foi um sucesso total, o pessoal, um aproveitamento muito satisfatório. O pessoal gostou muito, né, do primeiro curso. E a ideia é fazer vários desses cursos agora. O pessoal realmente aprender a fazer ultrassom, interpretar ultrassom e poder ter a chance, que é isso que você falou, né? A gente no interior hoje, existem aparelhos aí que com uma qualidade bastante razoável, que pode ser acoplado no celular, no tablet, no computador, no seu próprio consultório, com custo de em torno de 15 mil reais, né? Você consegue ter isso. Então tem aparelhos bons que dão para ser usados, né? Para isso. Então tem uma facilidade disso hoje, né? Para colocar, né? Então... Não, fantástico. E parabéns pela iniciativa junto com as colegas, né? E vem cá, deixa eu puxar o gancho de novo lá pro Congresso da Pós, né? Eu quis muito conversar com você, porque você tinha ido lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, primeiro do por que você acha legal ir lá no Posna. Queria te convidar para ir no iPosna ano que vem, que eu vou estar lá, para a gente poder ir junto, enfim. Além de aprender muito, também dar umas voltinhas lá por Maryland, né? Perto de Washington, D.C. Então, tomara que você vá ano que vem, pra gente ir junto, que eu vou lá. A minha intenção porque eu fui no primeiro, esse aqui é a segunda edição, porque o primeiro teve o EPOSNA, que foi em 2017, que foi em Barcelona. Ah, que legal. Eles fizeram, juntaram o POSNA com a EPOS, né? Eles fizeram um conjunto, fizeram o primeiro lá, e esse é o segundo que vai ter agora, que era para ter sido anteriormente, por causa da pandemia, acabou sendo adiado, e vai ser agora em 2024. Legal. E você acha que o Congresso da Pós é o melhor congresso de ortopedia pediátrica do mundo mesmo, do que você já visitou? Ou você acha que tem algum outro que é mais legal, que é mais bacana? Gosto mais, porque acho que tem mais critério até de aceitar o trabalho, porque obviamente o EPOS tem trabalhos excelentes, né? Excelentes, mas também eles têm que contemplar às vezes uma faixa da Europa que tem trabalhos com uma qualidade um pouquinho pior, né? Então a gente acaba aprendendo, embora você acaba aprendendo, não nada contra, né? Mas você acaba aprendendo algumas coisas da Turquia, que seja, né? Mas tem alguns trabalhos que não tem, então
O pessoal muitas vezes fala, né? O pessoal da Europa talvez tenha um pouco mais de poesia em algumas coisas e o americano é muito mais prático. Mas, por outro lado, a crítica que tem para o americano é isso, né? Eles, muitas vezes, eles são grandes usurpadores do conhecimento também, né? Ele, Pode acontecer, eles pegam, né? Quem trabalhou lá nos Estados Unidos sabe disso, né? Lá um farabef, lá não é farabef, é um afastador, lá é afastador de Parker, né? Então, muitas coisas eles pegam e acabam incorporando lá e mudam totalmente. Eles têm a própria, né? Santos Dumont, ninguém sabe quem é, são os irmãos Wright só, né? Então, é isso, essa é a visão do americano. Eles sempre querem dar um jeito de ter a coisa dele lá, né, de fazer, né? E dentro desse sentido, até da própria a tecnologia que tem do EOS, né, que é uma tecnologia de imagem fantástica, que é francesa, né? Vai ter Né? exame, né? Vai ter um exame bacana de ter e que finalmente agora está saindo também nos Estados Unidos, eles estão lançando agora um concorrente para isso, espero que chegue aqui no Brasil também, que são exames com uma imagem fantástica, com uma carga de radiação que é infinitamente menor do que uma radiografia, que uma tomografia com imagens tridimensionais fantásticas, né? Pô, legal. E vem cá, e nesse congresso da Posna que você foi agora em 2023, eu sei que você até separou aí uns temas, né, uns papers que você viu lá que são legais. O que que você achou de mais interessante lá no congresso? Você consegue falar pra gente de alguns trabalhos? A gente já falou de dois aqui, né? Dois, tem um outro trabalho que tem muitas coisas bacanas, né? Outro trabalho que é muito bacana também, que eu gostei lá, que sabe que o Anthony, o Harry, ele acabou, foi tudo separado, né? Então, em alguns casos a gente acabou não conseguindo ter e acabou tendo acesso depois com discussão de alguns outros colegas, a parte de pé, o Mosca estava lá, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com ele, já veio para cá, tudo, né? Mas a gente viu muitas coisas interessantes, né? O Herring acabou de apresentar um trabalho agora de uma nova classificação que dá sequelas de PERTS, né? Que para tentar substituir a classificação clássica de Stuhlberg, né? Que tem uma certa muitas vezes a gente sabe que já tem alguns trabalhos mostrando que tem uma variação grande de inter e intra-observador da classificação de Stuhlberg para os graus intermediários, quando se faz a classificação usando a original com 5 tipos, né? Sim. Quando se divide em 3 tipos, fala que é um pouquinho melhor, né? Eu gosto de dividir em três. Eu que vejo, eu divido que é a classificação do Hans Stock, né, que é um colega lá da Noruega, que ele divide em esférica, oval e flat. Aí eu falo, pô, é isso que eu consigo ver bem. É muita confusão, né? E o Harry ele colocou agora uma classificação que é a chamada HAT, que é chapéu, né? Muito Que vem a ser Red, Acetabulum e o Trochanter, né? Então, a classificação HAT ele vai de 1 no mínimo, né? Que é de 1, que seria a cabeça, né, que tem 5 pontos, né? Que seriam 5 pontos, sendo 1 para um normal. Quanto mais pontos vai ser pior, né? Então, a cabeça vai de 1, a deformidade vai aumentando na cabeça até 5 pontos e vai ter, que vai ser, não ser normal, ser um pouquinho, não, ser ainda oval, né? Depois ser mais achatado e ser totalmente incongruente, até ficar totalmente fora. A última, o nível 5 só para ter noção, estou com o abstract aberto aqui, é uma cabeça que está instruída, cística, erodida ou irregular, assim, aquela cabeça que está horrível. O 4 seria flat, né? Seriam 5 pontos, aí você pega 5 pontos e daria mais um ponto para ver se tem displasia, né? Acetabular. E o trocânter, se o trocânter está na linha ou acima da linha da cabeça femoral, né? Para mostrar. Porque é o que dá uma coxa-vara funcional muito importante. Que não é uma coxa-vara, a gente sabe isso, né? O PERTS, na verdade, se medir o ângulo cérebro que já fizeram, muitas vezes não está alterado. Está alterado porque a coxa-vara é funcional, porque o trocânter está mais alto do que a cabeça, né? Exatamente, isso a gente vê muito. Numa das reuniões do IPSG, que é o grupo internacional, que é coordenado pelo Texas Scott Wright, pelo Harry King, na verdade, né? Que é o segundo autor desse trabalho, inclusive. O Harry apresentou na nossa reunião anual essa classificação. Eu achei genial, porque ela dá um guia, né, para o tratamento. Por exemplo, ele fala a qualidade da cabeça, ele fala se tem displasia acetabular ou não, ou seja, se você precisa mexer com uma periacetabular, com uma osteotomia ou não, e fala do trocânter, para saber se você precisa fazer um alongamento relativo do colo, pelo menos, né? Então é muito bacana porque quando você pensa na classificação de Stuhlberg, você não tem um guia para o tratamento, mas a classificação HAT do Herring, que é essa que você acabou de citar,
ela dá um guia para o tratamento, né? Dá, inclusive mostrando a displasia aí, eu falei, eu fiquei pensando no meu saudoso professor Laredo, ele ia ficar contente, né? Porque nesse trabalho ele mostra que os casos que fizeram Salter tinham muito menos a parte de displasia, realmente, ele mostra que menos que 30%. Ele fala do Salter, ele põe os resultados ali, e o Laredo era um fã. E tem muita gente que, não é uma unanimidade, obviamente, Pertz é aquilo lá, né? Felizmente está diminuindo os casos de Pertz, a gente tem falado isso com colegas do mundo, é uma coisa que a gente tinha demais, né? Uma vez eu conversando com... Falou, não, talvez tenha mais gente tratando. Mas não é isso, não. Pô, o nosso ambulatório era muito cheio de PERTs, né? Hoje a gente vê, sabe, é uma coisa muito mais esporádica. Não tem tanto PERTs. Na Escola Paulista a gente tinha um contingente grande de crianças, casos novos. Toda semana vem. Hoje não é assim, não, né? Não, passa meses, às vezes a gente não tem um caso novo de PERTs. A gente acompanha os casos que tem. Então, mas era uma coisa que realmente, de consultório, a gente vê isso, né? Hoje, mesmo sendo, sabe, recebendo bastante indicação de muitos colegas, eu acabo tendo 2 casos por ano aí que a gente acaba pegando de perto. É bem menos do que pegar. Pode ser que nesse caso aí seja mais diluído, por causa que realmente tem mais gente tratando, mas a sensação que a gente tem, tanto aqui como conversando com colegas fora, né, que diminuiu bastante a incidência de casos novos, né, pelo menos. Isso que eu, sim. Tem um trabalho europeu recente. PETS é uma das meus focos de atuação que eu gosto muito de estudar, né? Tem um trabalho recente europeu, não lembro se era da Grã-Bretanha, enfim, de qual país lá, mostrando que realmente diminuiu a incidência, né? Eles mostram um gráfico assim, aí eles questionam, né? Por que será que diminuiu? Será que é porque as pessoas estão fumando menos? Será que a qualidade da água filtrada está melhor? Né? O que será que está acontecendo? Por que está caindo o número de casos? Mas é bom, né, que esteja caindo, que bom, né, que está caindo. Mas realmente essa é uma observação que parece ser global, né? No ano 2010, o Harry teve o Criança Esperança, que é desculpa, como que é o nome lá? O Cunha fazendo o Pequeno Príncipe, o congressos de criança, de todas as especialidades do... Ah, sim, existe até hoje esse congresso. Tem. Eu participei, eu e o Márcio Cunha fomos em vários, né, do primeiro e tal. Em 2010, o Anthony Herring estava lá, foi quando ele mudou a classificação. Eu até falei, pô, do Pertz, né? E naquela ocasião lá, que foi quando ele colocou que a classificação dele, que é considerada hoje a que tem maior chance de ter uma confiabilidade inter-observador, né? A classificação de Herring, mas do pilar lateral, que antes era A, B e C. Foi quando ele introduziu, na verdade, estava falando sobre o BC, né? Isso. Aquele B que vira C, né? Eu falei, professor, você confundiu mais as coisas. No meio do caminho, os caras, ao invés de simplificar, eles vão só complicando. O Pertz é isso, né? Uma doença, sabe, descrita tantos anos atrás, né? Que estava fazendo 100 anos. 2010 foi isso, foi o congresso que deu 100, estava dando 100 anos de Pertz. Eu falei, pô, uma doença descrita 100 anos atrás que ninguém sabe nada. Eu falo a mesma coisa, eu falo, pô, mas você dá aula de PET, você fala de PET, você tem caso de PET, etc. Eu falo, na real mesmo, a gente ainda não sabe como tratar. É verdade, é muito complicado, né? A gente sabe muito menos do que a gente deveria. A gente tem muito mais dúvidas do que a gente sabe, assim, de verdade. Quanto mais eu estudo, mais... É um lugar realmente próprio para aquilo, né? Que você não pode ser um apaixonado nessa situação, né? Você tem que ter, sabe, não pode... Sabe, vai devagar, ninguém tem uma resposta perfeita para todos os casos disso, então tem algumas coisas que a gente sabe, obviamente, da parte importância de ter arco de movimento, tudo isso, que é uma das chaves para um resultado bom. De idade a gente sabe, mas com certeza quem trata e quem viu muitos casos de perto já viu aquela criança de 4, 5 anos que teve um resultado terrível, com tudo que você fez. Então tem casos, medicina é isso, infelizmente, né? Sabe, quem viver verá, né? A previsibilidade não é boa no PERTS. Você pode ter aquela coisa, mas não é uma coisa absoluta, né? Porque tem muitas coisas que a gente não sabe, né? A propósito disso, né, eu falo isso, minha filha que... ela sempre me via preparar aula, às vezes estava em casa preparando aula de coisas, né? Então, aula de displasia, estava lá, a causa desconhecida, idiopática, pé torto, idiopático, mielomeningocele. Ela olhou, pai, o que é idiopático? Eu falei, quando a gente não sabe. Ela, pai, vocês não sabem nada? Tudo é idiopático. Eu falei, é por aí, filha, a gente não sabe nada. Mais ou menos por aí. E vem cá, teve mais algum trabalho que te chamou a atenção lá? Esse trabalho, que bom que você falou nele. Pô, eu gostei muito desse trabalho do Tony Herring, né? Teve mais algum que te chamou a atenção lá?
que você viu, que você se lembra? Tem um trabalho interessante que mostra, lá, foi um trabalho que foi bastante comentado, Hum. que foi o uso da descompressão e enxerto na anemia falciforme, né? Ah, o trabalho do Eric Fornari, Esse é um trabalho Eric. que Deixa eu eu achei buscar ele aqui. bastante interessante, esse É, trabalho. Também é um trabalho bacana, né? Que ele interessante é um mesmo. dos poucos trabalhos que, inclusive, no Abstract Book tem até a imagem disso aí, né? E nem todos os trabalhos tinham isso, né? Que Uhum. ele acabou apresentando lá. Ele faz uma perfuração única, né? E injeta concentrado, né, de medula óssea, se eu não me engano, é o BMAC. Aqui ele fala Core Decompression and Bone Marrow Aspirate Concentrate, né, que ele chama. É bem interessante isso. Quem tem bastante trabalhos publicados sobre isso é o Marcos Almeida, né? O Marcos Almeida tem uma linha de pesquisa relativa a isso daí. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem nesses casos é saber realmente quem a gente tem que operar ou não, porque os trabalhos assim publicados, né, o trabalho do Novaes, esse trabalho do Eric Fornari, é, a gente, pelo que eu vi, né, a gente ainda não sabe quais pacientes podem ir bem com tratamento conservador e quais aqueles que vão piorar muito e que talvez se beneficiem, né? Que acaba tendo até essa parte de fazer essa descompressão, é uma coisa que tem até o colega lá de Portugal, mas o Nuno Craveiro Lopes, né, que ele usa muito isso até para PERTS, né? Mas eu vi alguns casos lá que realmente, pô, eu achava que aquele PERTS não fizesse nada, desse arco de movimento, ia ficar bom, né? A grande Aí, dificuldade é a então, é isso, economização. é selecionar que é aquele caso que pode realmente ter isso, né? Mas esse trabalho é interessante mesmo, que você Essa citou. parte do quadril aí, isso aí foi legal. Teve outros dois trabalhos mostrando que da parte que é interessante, uma coisa que a gente já sabe bem, é aquelas crianças ah, marcha na ponta do pé, que é uma coisa muito comum que a gente acaba tratando, né? Que colocar é uma coisa que é bastante frequente. Tem um trabalho mostrando que aquelas crianças que têm alterações sensoriais, que entram dentro do espectro autista ou autista, né? Essas crianças, quando fazem um alongamento, além de ter uma coisa importante, que é uma coisa que de prática já tem alguns trabalhos mostrando, toma muito cuidado com isso, realmente, primeiro que o pós-operatório das crianças algumas vezes é difícil, né? Porque às vezes esse espaço depois que você operou, conseguiu alongar, passam meses, às vezes não querendo andar, né? Se recusando a andar. Os pacientes Então, com TEA, né, principalmente então com autismo, tomar né? muito cuidado com a imobilização, a resposta que se tem. Mas esse trabalho mostra outro aspecto também, que eles falam que tem 7 vezes mais tendência eles compararam o idiopático com crianças com alterações sensoriais, mostrando que a recidiva nesses casos é muito maior também, né? Para Muito fazer. bacana. Toe walking também é uma área que eu gosto muito, né? Que é a marcha em equino idiopática, né? Ou eu costumo chamar de marcha em equina não neurológica, não associada a causas motoras neurológicas, né? Que aí vai entrar aquela criança que anda e não tem nenhuma causa mesmo, vai entrar aquela que tem uma associação com transtorno de integração sensorial, vai entrar aquela que tem autismo, né? Que tem TEA, enfim, ou outras causas que não são paralisia cerebral, mielo, Duchenne, enfim. E esse é o trabalho do Texas Scott Wright, também coordenado pelo Anthony Ritchell, né? E é interessante que eles separaram dois grupos de pacientes, né? Eles chegaram a avaliar 106 pacientes, 29 desses, ou seja, 27% da amostra, tinha transtorno de integração sensorial, né? Associado ou não à TEA, né? E eles viram isso mesmo, que a recorrência era 7 vezes maior, né? E que o transtorno de integração sensorial era um fator preditor isolado, assim, para a chance de recorrência. E é interessante porque isso é o que a gente vê no consultório mesmo. Tanto para o tratamento cirúrgico, que é o que eles avaliaram aqui, quanto para o tratamento com gestos seriados, por exemplo. Que Às é, vezes, quando que é, ele que é piora, sempre complicado, né? é Isso para difícil, né? fazer. Muito bom. Esse é um tema que realmente é uma coisa que faz parte do dia a dia do ortopedia pediátrica, né? Que chega isso. Mas sabe, tem um trabalho que eu não estou lembrando agora, que é bem mais antigo, né? Mas a gente vê que muitos desses que a gente chama de idiopático, a gente não conseguiu identificar uma causa neurológica, né? Então, por isso, para mim é de prática que tem de maneira geral, eu peço uma avaliação de colega neurologista pediátrico quando tem uma coisa que não vejo, antes de sair operando, de fazer qualquer tratamento que seja um pouco mais invasivo, Sim. que eu vou tentar fazendo só fisioterapia, mas nesses casos tem alguma coisa a mais, vale a pena às vezes fazer
uma avaliação neurológica que mostra que pelo menos você fica tranquilo que não tem nada, né? Então, mostrando que tem trabalho que fala de 40%, tem outros que falam até 60% dos chamados idiopáticos, na verdade não são idiopáticos, né? Eles têm alguma alteração neurológica. Mas também não sei quanto que é aquilo lá, né? Quanto que a gente normal também, quem fica aquilo lá, né? Vai ficar procurando, né? Pô, tá procurando muita coisa que vai fazer, né? Verdade. Outro instrumento que é interessantíssimo, né, é a análise de marcha, né? Que você consegue diferenciar padrões neurológicos de distrofia muscular, paralisia cerebral mais leve, etc., do toe walking, que realmente não tem uma causa neurológica motora associada, né? Que é esse que a gente chama de idiopático. Inclusive, vai ter o Congresso Brasileiro de Análise de Marcha, né? Também queria convidar o pessoal a poder se inscrever, que vai ser no Einstein, em agosto desse ano. Vou ver se eu deixo o link aqui para o pessoal também. Mas é muito interessante, muito Tem um interessante. outro trabalho, Luiz Renato, que é bem bacana, que eu achei interessantíssimo, que é um trabalho de coalizão tarsal. É um, é um trabalho que eles pegaram, esse trabalho é muito bom. Esse é um trabalho que eles pegaram pessoas idosas, né? Eles colocaram acima de 45 anos, mas a mediana é de 71 anos, né? Esses casos. E eles pegaram esses casos aí, casos que não estavam com queixa do pé. Eles pegaram, pô, não me lembro o número exato agora que tem aqui, tinham 300 pacientes, se não me engano, é isso, 590 pés que eles pegaram. 92 É, pés, isso. eles pegaram, eles foram tentar ver casos que tinham colisão tarsal e que não estavam identificados, não tinha queixa de colisão tarsal. Exato. E eles encontraram aqui em torno, quem que foi aqui? Em torno de 10%, né, que foi de colisão tarsal. Eles encontraram a talocalcaniana de 3% e a calcâneo navicular um pouco mais frequente, de 6,4%. Total 9,4% de adultos assintomáticos. Com a lesão tarsal. É um trabalho muito bacana, é um trabalho populacional que eles viram de pessoas, uma faixa etária que viveram a vida inteira, né, estavam lá sem queixa relacionada com a lesão tarsal. Então, isso é para mostrar aquilo. Com a lesão tarsal diagnosticada, tem gente que fala é operada. Não é. Toma cuidado. Espera, veja a queixa que tem, né? Felizmente, ele colocou aqui a calcâneo navicular, pelo menos essa quando bem operada, essa é muito melhor, né? Quando tem uma calcâneo navicular, você pode restaurar o movimento, pode tirar o pé plano, embora eu tenha até caso de pé cavo com colisão tarsal com barra, né? Mas ela fazendo a ressecção em bloco como se deve, não afunilando, você tira, acabou, né? Você colocou mesmo a interposição, colocando cera de osso lá muitas vezes, que é o que eu uso, com a interposição do próprio pé de osso, sem ficar tirando muito enxerto de gordura. Eu tenho ótimos resultados com isso, acho que não preciso. Com muita gente, né? Tem colocando interposição, que é uma briga. Que é Também tem trabalho sobre isso, mas é uma confusão. elástico, o próprio pé de osso, gordura, tudo. Mas o problema é a talocalcaniana. A talocalcaniana que realmente, essa é sempre aquele debate. Difícil de tomar decisão, né? Eu posso fazer um adendo aqui, eu lembro muito, eu não sei quando você deu essa aula, cara, mas eu lembro de uma aula sua, eu acho que foi no curso da pós na Islaote. Você deu aula nesse curso? É, falou sobre isso. Putz, eu lembro dessa aula, eu lembro de você falando assim, a barra talocalcaniana, nem sempre você resseca ela. O mais importante é corrigir o pé. Eu lembro que eu tratei alguns casos que eu vi uma barra assim horrorosa, mais do que 50%, a subtalar inclinada no coronal, né? Mas eles têm um ponto de corte de 17 graus, né? De inclinação de valgo, que eu falei assim, vou ressecar essa barra não, vou corrigir o pé. E os pacientes ficaram bem assim. Óbvio que o pé é rígido, mas corrigido. Eu lembro da sua aula. Esse conceito eu aprendi com você, cara. Porque é melhor corrigir o eixo, né, do pé do que ficar fazendo. Mesmo porque, eu falo. Você estabiliza, você tira a barra. E o que você vai fazer? Vai deixar mais. Você tira, vai tirando lá, você tira todo o sustentáculo, você tira todo o apoio ali, o pé. E fora que fica rígido, né? Eu falo, eventualmente tira a dor, mas a talocalcaniana, eu falo isso, né? Ela não. Você não. Raramente você consegue melhorar o movimento. Mas melhora um pouquinho, E o movimento, você pode melhorar na hora, depois, depois fica rígido de novo. A calcânea navicular você consegue melhorar o movimento e tira a dor. Tá? A calcânea navicular, se tiver que tirar, pelo menos é uma coisa bem mais factível, né? Fazer mais fácil. muito melhor, sem dúvida. Dá para você ver. E uma coisa que eu fico pensando aqui é só a lucubração, não sei se você já pensou a respeito disso também. Eu falo, esse trabalho achou 10% de barra em assintomáticos, né? Uma pergunta que seria interessante é quantos desses pacientes tiveram dor na adolescência? Porque eu fico pensando, assim,
o que é um sintoma relevante para eu poder operar? Geralmente eu opero os pacientes que estão sintomáticos, que estão perdendo atividade, que estão usando medicação, aquela criança que está mal mesmo. Mas o que eu fico pensando é assim, falei, Alex, e se eu não fizesse nada, o moleque sofresse ali por um ano com dor, sei lá, um ano, 2 anos, e depois, será que ele fica bem? Será que ele fica sintomático depois, mesmo sem tratamento? O que que você pensa sobre isso? Eu É o não que eu, sei. eu Não é meu penso mais, braço mesmo. entra dentro da mesma coisa, coalizão tarsal e pé plano, por mais que são as duas coisas, que na Sim. adolescência, sabe, mesmo quando não está relacionado ao pé plano, eu falo, é tipo de procedimento que o paciente vem com dor, observa pelo menos um ano isso aí. Não sai operando, porque o Observa o cara tempo, né? tá com dor, tá? Então, é aquela coisa, não resolve, né? Mas manda fazer alguma atividade. Eu mando, às vezes, colocar bola bozu na criança, fica tentando fazer equilíbrio. Tem Com a algum tratamento. palmilha Há um lá, dá com tratamento que, sintoma. eventualmente, já faz um tratamento, sabe, não invasivo, por um período longo. Se convença muito da dor, né? Porque tem muitos casos que vem para a parte estética, né? Que vem, muitas vezes a queixa não é da criança, a queixa é dos pais, olha o pé dele, como que é. Aí você pergunta para a criança que ele é ativo, tem um pé super bom, né? Movimenta tudo, né? Mas ele está com aquele pé plano, aquele pé esparramado, valgo lá, mas tem mobilidade suficiente para ter uma vida normal, não tem queixa nenhuma. Mas é Exato. uma queixa dos pais, né? Que vai fazer. Então, A primeira é interessante assim, um negócio que eu faço no consultório, o pai chega assim: "Ah, meu filho tem pé plano". É aquela criança que está acima de 10 anos, que você sabe que você já consegue identificar quem é rígido, quem não é, quem vai ter dor, quem não vai ter. Aí o pai fala. Aí eu viro para a criança e falo: "Eu tenho uma pergunta para você. Só você pode me responder. Seu pé dói ou não dói?". Aí a criança fala: "Não". Eu falei: "Beleza, tá resolvido". Porque eu sei que eu não vou precisar operar essa criança, muito provavelmente, né? Mas essa dica é importantíssima, ainda mais para os colegas mais jovens ainda do que eu, né? Em relação a não ter essa ansiedade de operar os casos, né? Porque cirurgia complica, é ou não é? é teu paciente. Não case com os casos que possam dar mau resultado. Porque mau resultado, você querendo ou não, basta você vai ter. Não tem Você vai ter, cara. ninguém que vai ter, sabe, É vai ter dias de uma. glória e dias de Não, depressão ninguém vai ter também. uma vida só de glória, não. Vai ter casos aí que vão te acordar de noite, vai te fazer, pô, que será que deu errado naquilo? Você faz a coisa exatamente igual, pô, e de repente uma coisa desanda, né? Porque é isso, né? Não é tão exato, né? E por mais que, sabe, tem que lembrar os bons resultados, porque mau resultado vai te. Esse você não precisa fazer, esse vem te pontuar sempre na cabeça. E todo Você mundo vai ter, filosofa sobre todo mundo isso. vai ter, todo mundo vai ter, né? Isso faz parte. Mas é óbvio que a gente tem que minimizar, né? Porque. E é isso através disso, né? Estudo, Estudo, e é prática. prática. E então é isso. Por mais que possa aprender com livros, quando você vai. É um investimento grande hoje para o brasileiro, né? Para um colega ortopedista pediátrico e para um congresso como o Pós, por exemplo, né? Você vê, só de inscrição é um custo de US$ 1.600, né? Você vai colocar isso no Tem que papel, querer nosso muito. dólar, são R$ 8.000 aí que você está colocando ali, né? Então é uma grana Eu que acho que é faz dois isso, né? mil, tá? Acho que é Não, 2 mil. foi US$ 1.600. O EPOS agora não está aberto ainda a inscrição, né? Abre 2 de fevereiro Então de vinte e esse, quatro, né? 24. esse não está aberto, mas o que eu paguei de inscrição foi isso. E foi isso, para mim, pro meu lamento, né? Que foi realmente isso, né? Cada vez você fica vendo, pô, muita coisa eu queria assistir e não estava disponível na sala, né? Porque ou você escolhe o quadril ou o pé, o neuromuscular, e você, quem tem como eu interesse meio globalizado, É, generalista, né? eu confesso que eu sou assim, Eu acabei me lamentando muitas vezes, falando, perdendo a sessão. depois eu tentei, se eu tinha um ou outro colega que assistiu, eu perguntei o que achou, como foi a sessão, o que achou disso, daquilo, perguntando para. E isso acaba interagindo, às vezes, com isso. Você vai atrás do colega que apresentou, porque você vê o abstract, é uma coisa, né? Mas pô, às vezes você vai lá, isso que vale a pena, às vezes, fala, pô, o que vale a Começa a pena. entrar. Aí você vai atrás, você vê quem que é lá, você conhece, vai lá atrás do colega que apresentou e pede alguma informação a mais, alguma coisa, às vezes dá um pulo do gato, dá uma dica de algum procedimento, de alguma coisa que você se interessou e que você não teve oportunidade de ver. Se a gente for ano que vem, a gente se divide, hein? Você vai numa sessão, eu vou na outra, depois você me conta. Depois a gente toma um café, uma cerveja e comenta, né? Muito bom, muito bom. Pô, gostei muito da nossa conversa, que você viu que a gente conseguiu falar da carreira, você deu dicas, enfim, contou histórias bacanas e conseguimos comentar sobre vários artigos aqui, abstracts, né? Eu vou deixar as referências para o pessoal que acompanhou a entrevista para poder acessar.
esses abstracts, esses artigos também. Vou tentar lembrar de todos, né? Vou ter que assistir de novo para lembrar. Mas para encerrar assim, eu queria que você me contasse do golfe, cara. Que eu tô esse negócio de golfe. Muito chique isso aí. É muito Vai chique, jogar né? também. Mas Conta sabe aí como que, é que foi. na verdade, eu falo, pô, quando eu era moleque, eu lia, como eu falei, eu sabia que ia ser médico, né? E eu via o médico do Recruta Zero, que era uma história de quadrinhos. Ah, eu lembro do Recruta. O Recruta Zero, o médico e o general, eles sempre estavam jogando golfe, né? E eu falava, pô, e o médico, eu falava, pô, e muitas vezes tinha um médico, eu via médico de consultório, eles ficavam treinando lá o seu swing com um copo no consultório e tal. Então, é uma coisa que demorou para fazer, mas realmente, porque eu fiz muito esporte, sempre gostei muito dos esportes, né? Então, eu lutei no judô, sou faixa preta de judô, treinei muito tempo judô, joguei basquete, tênis, né? Jogava futebol, fazia muita coisa, sempre gostei muito, natação, né? Nadava no Pinheiros, um monte de coisa que a gente gosta muito de esporte assim, e isso faz parte da minha vida. E outra coisa que eu devo ao meu pai sempre fazia a gente fazer exercício, esporte, são das coisas, que línguas, né? Que aprender línguas e aprender e fazer esporte, né? E o golfe eu tinha isso aí, realmente. Aí a questão de 3 anos atrás, eu comecei, eu falei, bom, você começa, judô você não consegue fazer, obviamente, há muito tempo que eu já parei o judô, né? Corrida, que foi uma coisa que eu fiz bastante, né? Eu fiz 22 São Silvestres, fiz Sério, cara? completei 5 maratonas, 2 maratonas lá de Chicago, né? Você fez 2 maratonas? Não, fiz 5 maratonas, 2 de Chicago, eu fiz Paris, fiz Berlim, fiz Nova York, fantástico. Então, mas o meu tamanho não é para fazer isso, né? E obviamente hoje meu pé está pedindo. Eu não tive nenhuma lesão de joelho, mas meu porte físico nunca era para ficar correndo, que é uma coisa meio insana. A gente fica essa história de corrida aí, é uma coisa que pegou, né? Mas é bacana, eu participo do grupo de corrida na faculdade, lá do Nickel Runners, na Escola Paulista, né? É um grupo de corrida muito bacana e tal. Então, é legal isso aí, mas o fato é que você começa a ter atividades que você possa fazer mais para frente, né? E o golfe é uma coisa fantástica, eu sempre quis fazer, realmente, por quem tem uma aptidão para fazer esportes, principalmente quem já jogou tênis, acaba tendo uma certa facilidade, né? E hoje é uma terapia isso aí, né? Realmente para desestressar. Golfe, você vai em lugar bacana, cada clube você vai. Então, mesmo lá no Posner, eu fui no Posner, eu encontrei lá em Nashville, lá tinha eu fui pagar um curso lá, fui fazer fui jogar golfe lá também. Teve um dia que fui jogar lá, tal. Você encontra, você acaba tendo circuitos assim para fazer. E é muito bacana, né? Como esporte, como atividade. Foi que ano que você começou a jogar? Eu comecei a jogar Regularmente? de 2019 para 2020, tá? Tem isso aí que eu comecei a jogar, né? E hoje... E como é que é a sua rotina hoje do golfe? Você joga quantas vezes por semana? Eu acabo jogando... Hoje eu já joguei, né? Eu joguei de manhã. Na verdade, quando eu jogo 2 a 3 vezes por semana, né? E aqui em São Paulo nós temos uma Federação Paulista de Golfe, que fica perto ali do aeroporto, atrás do aeroporto de Congonhas. Sim. E é um lugar super bacaninha, tem um drive range, que é um lugar para fazer treinada, e tem um campinho de 9 buracos atrás, que é tudo que a gente chama de par 3, que é teoricamente para você chegar em 3 tacadas. É bem agradável, muito, muito agradável, né? E aí acaba variando com amigos, assim, vai para outros campos, vai para Mogi, tem o Paradise, que era o antigo Clube Med, em Arujá. Então, você vai em lugares bacanas, você acaba fazendo uma partida de 9, hoje, a maior parte das vezes, a gente vai tentar fazer 18 buracos. São Bernardo tem um lugar lindíssimo que eu frequento bastante, em Riacho Grande. Então, é uma terapia fazer no meio da natureza, né? Você vê animais, tem coruja, tem as viadinhos lá que pulando lá no meio da Mata Atlântica, né? É bacana demais. Então, e fora que é um lugar que é uma terapia. E realmente a nossa profissão, que é bastante estressante, né? Fazer um jogo desse, que você pode jogar com amigos, você pode jogar sozinho, porque o golfe é isso, você pode jogar sozinho, porque é o seu desafio, né? Para você melhorar, para fazer. Então muitas vezes eu e o CAD, eu tenho o meu CAD lá, que é o Buda, é um cara bacana, super bem humorado, então a gente vai conversando, dando as tacadas lá. É um esporte fantástico, com lugares bonitos para ver, ótimo para desestressar. Eu convido todo mundo que quiser. Nos Estados Unidos é muito mais
comum, né? Aqui no Brasil está crescendo bastante, né, o golfe, né? Mas é uma coisa legal. Eu só me arrependo de não ter começado muito tempo antes, que eu sou apaixonado por isso. É uma coisa realmente viciante. Quem começa a jogar golfe pega um jeitinho lá para fazer, pô, Não quer parar, né? não quer parar. Que legal. Ó, prometo que eu vou jogar com você um dia. Preciso. Tô com a filhinha nova, né? Não consigo sair muito agora. Mas eu vou com você um dia, eu prometo, tá? Isso aí é uma promessa mesmo, pode me cobrar ainda esse ano, hein? A gente vai marcar um dia de ir lá. Com certeza, Luiz Renato. É um prazer estar aqui com você, ter conversado aqui. Muito bacana. Pô, conversa agradável. Eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas, né? Minha esposa vai reclamar Tá disso, bom, todo mundo, né? Homens Legal. prudentes, né? Então tá bom. E, Alexandre, assim, obrigado por dispor seu tempo, né? Sabe que a vida é corrida e tal, para conversar comigo, trazer essas informações desses papers, dos artigos, da sua experiência, dicas, assim, técnicas importantíssimas. Acho que os colegas conseguem tirar dessa entrevista. Uma das melhores entrevistas que eu fiz, assim, não fiz muitas, mas, cara, fantástico mesmo. Eu agradeço demais, tá? Que bacana. É legal estar sendo testemunha do seu crescimento aí, Luiz Renato. E vai ser muito bacana. Legal. Bacana ter esse convívio com colegas brilhantes. Muito obrigado por ter feito essa entrevista comigo aqui. Eu fico muito orgulhoso disso. Eu que agradeço. E acho que é isso então, pessoal. Foi o quê? 1h25, hein? Nossa Eu não senhora. queria Eu parar, falei que mas mais curta, né? Que eu falei que ia ser curta, né? Mas vou despedir do pessoal. Falei, pessoal, obrigado por terem acompanhado a entrevista. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo Resenha de Especialista.